Coríntios chapter 15. 1 Coríntios 15. Vamos orar, let's pray. Oh Lord, in the name of Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus. En esta manhã, this morning, queremos receber de parte de Deus. We want to receive from God la fortaleza. We want to receive the fortress, el poder de Deus, the power of God, para ajudar-nos a sermos fortes. We need to be strong. The Bible said, say the weak, I am strong. A Bíblia disse, diga ao débil, forte sou. Amém. Diga a glória a Deus. Diga ao débil, forte sou. Diga, forte sou. Nós outros somos débeis. We are weak. Pero Ele é forte. Amém. But He is strong. Amém. Tem um hino antigo da igreja cristiana, is a old song, que disse assim, que Jesus, eu sou débil, mas Jesus é forte. Amém. I am weak, but He is strong. Que é que hace a força de Deus em tu vida? What make the strength of Jesus into your life? El hecho de que Ele ressuscitou. The fact that He is alive. La vida de Jesus es la resurrección. Isso que te hace fuerte. Amém? The life of Jesus, His resurrection is make you strong. E aqui, já quase 40 dias depois de haver ressuscitado, right here, almost 40 days after the resurrection days, ele já havia ressuscitado entre os mortos, continuava presente entre as pessoas. He had risen from the dead, and He was walking with people. Todos los viram, lo tocaram, comeram com Ele, hasta pescaram com Ele. You know, all those people, they saw Him, they touched Him, they ate together, they even fished together. Porque Jesus queria que a gente supera que Ele está vivo. Amém. He wants the people to know that He was alive. Porque isso que hace da fé cristiana uma fé poderosa, igreja. This is what makes the Christian faith a strong faith. Não o hecho que Jesus morreu na cruz. Not the fact that He died on the cross. Mas o hecho de que Ele ressuscitou. Amém. Amém. The fact that He resurrected from the dead. Então, se aqui Ele apareceu para mais de 500 pessoas. He appeared before a crowd of 500 people at one time, en el mismo dia. Ver versículo 3. See the verses 3. 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. For what I receive, I pass on to you as of first importance. Porque lo que recebi, le transmití como de primeira importância. Que Cristo morreu por nossos pecados,
de acordo com as Escrituras. That Christ died for our sins according to the Scriptures. He was buried, but he raised from the death on the third day, according to the Scriptures. Que ele morreu por nossos pecados, que foi sepultado, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Amém? Que se apareceu a Pedro. Algumas Bíblias dizem Cefas, porque esse era o nome de Pedro, seu nome chamava Cefas. Jesus lhe pôs o nome Pedro. That he appeared to Cefas. E luego a los 12, and then to the 12. E depois de isso se apareceu a mais de 500 hermanos e hermanas ao mesmo tempo. That after that he appeared to more than 500 people, brothers and sisters, at the same time. A maioria dos quais aún vivem, aunque alguns já se han quedados dormidos. Most of whom are still living, though some have slept. Então, 500 pessoas lhe miraram naquele monte, aí na Galileia, como eu mostrei aqui semana passada. He appeared alive to those 500 people. Estas pessoas saíram passando a mensagem a outras pessoas, que passaram para outras gerações. Me entende? Those persons, they start to spread the word, and they spread to the next generations, que passou a outras gerações e a outras gerações, that spread to another generations, hasta que chegou hasta aqui a nós outros. Amém? Until come to us. Jesus, isso chegar esta palavra a você e a mim, para que creamos que Ele vive. Amém? To believe that He's alive. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bonito, verdade? Sim. Que bonita essa imagem. Sim ou não? Sim. Jesus é esse caminho, verdade? Que nos leva a Deus. Jesus is this way to take us to God and Father. Aí mesmo no versículo 7, ele continua falando das aparições de Jesus depois da ressurreição. Paul, he continues talk about the ways, the appearance of God, of Jesus after resurrection. Aqui ele diz que Jesus apareceu a seu meio irmão Santiago. He said that Jesus appeared to his half-brother James. Versículo 7. Then he appeared to James. Then to all the apostles. Luego se apareceu a Santiago e luego a todos os apóstolos. Acorda-se que eu prediquei aqui que Santiago era meio irmão de Jesus, ou seja, hijo de José e de Maria. James was half brother of Jesus, son of Mary and Joseph. Mas assim como os demais irmãos, Jesus teve 5 irmãos e irmãs. Jesus had 5 brothers and sisters. Eles não creiam em Jesus. They did not believe on him. Daí que Jesus disse assim: o profeta não tem honor em sua própria casa. And what Jesus says,
the prophet received no honor in his own house. E vezes passa com nós outros. É mais fácil uma pessoa que nem nos conhece creer no que decimos que nossa própria família, verdade? Sim. Sometimes it happens with us. It's easy for someone that don't even know us believe on us than our own family. Por quê? Porque quando nós crescemos juntos com uma pessoa, when we grow up together with the person, nós miramos muito lo humano, o que é uno, e aí temos cada qual a ideia fija de lo que é uno, right? When you grow up with someone, we see that person as a normal person. We don't see nothing different. E Santiago era assim. Santiago era estudante do sacerdócio. Ele estava estudando para ser sacerdote. Ele conhecia a palavra de Deus. James, he was studying to be a priest. He knows the word of God. Mas quando ele mirava a Jesus, when he used to see Jesus, ele não veia Jesus como el Hijo de Deus, ou o Messias prometido. He never see Jesus as, the Son of God, the Messiah. Ele disse, não, esse é meu brother, esse é meu irmão Chui. Ele não é o Messias, esse é Chui, Chui que andava aí comigo, que andava jogando pelota. It's not Jesus, this is my brother who play with me. Não veia hasta que Jesus morre em la cruz, e hasta que Jesus ressuscita e aparece solo para ele. Amém? Since Jesus risen from the dead and he appears to him, não há registros mais na Bíblia que foi esse encontro que dijo Jesus para ele. Algo lo dijo, verdade que sim? Verdade? Right? He just not appeared to James and said, look at me. No, he probably said something. Provavelmente ele disse, está vendo, Santiago, eu não sou tu brother Chui solamente, verdade? Eu sou o Filho de Deus, mira, eu morri e ressuscitei. Amém? He probably said to him, look, James, I'm not just your brother. Look, I died and I risen from the dead. I am the Son of God. E diz a Bíblia que Santiago creu e não somente se transformou em grande apóstolo, mas ele foi o primeiro obispo da igreja cristiana. St. James does not believe in Jesus, but become an apostle, and he became the first bishop of the church. Ele foi o pastor da igreja de Jerusalém hasta sua morte. He was the pastor of the Jerusalem church until his death. Amém? Diga glória a Deus. Por isso Jesus ressuscitou, para que a gente creiera em Ele. Amém? Jesus risen from the dead, so we can believe on Him. Porque a ressurreição é algo assim maravilhoso, verdade assim? Resurrection is something else, is something strong. Como que uma pessoa morta ressuscita? A nossos olhos naturais não conseguimos entender isso. We cannot see this. How come this is possible? Pero Jesus isso possível. Amém. Jesus, He made this possible. E para que nós outros creiamos em nossa própria ressurreição. He comes with this resurrection message so you can believe in your own resurrection. Como é isso, pastor? Eu tenho que crer minha própria ressurreição. I need to believe in my own resurrection. Mas isso é a salvação, igreja? A promessa da salvação, se você crer nele, aunque esté muerto, usted
vivirá. Amém? Resurrection means that He teaches us, even if you die, if you believe on Him, you're going to rise from the death. Porque o corpo vai morrer. The body is going to die. Mas o espírito, el alma, não é esta alma, el alma. El alma que está em nós outros. You know, the soul, the spirit that is in us, este ressuscitará. Amém? This soul, this spirit is gonna rise from the dead. Assim como ele ressuscitou, nós outros também ressuscitaremos. Amém? Just how he risen from the death, we're going to reason again too. Aí aqui, no versículo 8 e 9, and the verses 8 and 9, Paul, ele habla de su mismo encontro com Jesus. Porque Jesus apareceu para Pablo também, verdade? Jesus appeared to Saul too, porque seu nome era Saulo, verdade? Versículo 8 diz: por último também se me apareceu a mim, enquanto a um nascido anormalmente. And the last of all, he appeared to me also, as the one abominably born. For I am the last of the apostles, not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Porque eu sou o menor de los apóstolos, nem sequer mereço ser chamado um apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Amém? Se você quer apontar aí para ler em sua casa, if you want to write down to read it in your home, o capítulo 9 do livro de los Hechos de los Apóstolos, the chapter 9 of the book of Acts, relata la conversión de Saulo de Tarso. Relate the conversion of Saul of Tarsus. Quem era Saulo de Tarso? Who was Saul of Tarsus? Ele era religioso hebreu. He was a religious Hebrew que perseguia e matava los cristianos. Imagínate. He was a man who followed the Christians and he killed the Christians. Porque ele odiava los cristianos. He hated the Christians. Então ele foi delante de los principais, de los sacerdotes. He come before the principal of the priests and he pediu permisso por escrito para seguir e matar os cristianos. Era malo o nome, né? Sim ou não? Right? So he get the letter from the priest to go after the Christian and kill them. Então ele entrava por as cidades, por os pueblos. He go from place to place. Ele arrancava os cristianos para fora de suas casas. He used to take them away from their house. E se os cristianos assumiam, eu sou cristiano, eu sou de Jesus, aí mesmo ele os matava, apedreados ou cortados de espada. Imagina. And if the Christian person said, I'm a Christian, I belong to Jesus, he killed them with stoning or with the sword. Estamos hablando de centos, que se não miles de cristianos que foram mortos por Paulo.
Thousands, probably, of Christians were killed by Paul's hands. Mas no capítulo 9 de Hechos, in the chapter 9 of Acts, diz que dia ele venia em seu cavalo com seus soldados. He was riding his horse with his soldiers. E então, no caminho, in the way, he saw a huge light in front of him. Ele viu uma grande luz delante dele. E ele caiu do cavalo. And he fell from the horse. E quando ele começou a mirar aquela luz, when he saw that light, ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? And he heard a voice who said, Saul, Saul, why you come after me? Ele disse: quem tu eres? Who are you? Então ele viu Jesus vivo, ressuscitado. And he saw Jesus alive. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Amém? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. And Jesus says, I am Jesus, the one you come after. Porque quando ele vinha detrás dos cristianos, estava vindo detrás de Jesus. Sim ou não? Sim. He was doing something against the Christians. He was doing something against Jesus. É como hoje, se a gente hace algo em contra de nós, lo está haciendo em contra de Jesus. Amém? If someone is doing something against us, they're doing something against Jesus. Por quê, pastor? Porque pertenecemos a Ele. Amém? Amém. Because we belong to Him. Por isso nos chamamos cristianos. This is the name Christians. Significa seguidores de Cristo. Amém? Christian means follow of Jesus. Hablando de cristiano, talk about Christian, I forgot. I'm sorry. Amém? Nasceu Agé cristiano. Amém? Christian born yesterday. Quem viu Teresita, friend of ours who always come to the church. So they have the firstborn. Amém. A miracle. Amém. Amém. She's 38 years old and she got a firstborn. A miracle, right? Amém. Nasceu o primeiro bebê. Glória a Deus. Se chama cristiano. Chama Christian. Amém, igreja. Não é o nome mais bonito, né? Christian. Não. Esse teria que ser seguidor de Jesus mesmo. Sim. Porque já tinha o nome, né? Sim ou não? Sim. Então, se ele vê Jesus, neste momento ele quedou como cego. Seus olhos se cegaram. At this point, when he saw Jesus, he got blind. Não pudo ver por mais de uma semana. Cegado. Tudo quedou cego. E neste momento de sua cegueira, in this moment of his blindness, algo cambiou em ele. Porque a última imagem que ele viu, qual foi? Jesus. Amém. Something changed on him, because the last image that he has on his mind was Jesus. E Pablo se convertiu a Jesus. Jesus converted Paul to him. E Pablo, de perseguidor e matador de cristianos. And Paul, from being a killer of Christians, ele passou a ser o maior apóstolo da igreja de Cristo. Amém? He becomes the biggest, the greatest apostle of the church. Porque ele levou Jesus a todos os lugares. Hasta Roma. Ele predicou para o imperador, para o César de Roma. Imagina-te. He brings Jesus to all lugar, to everywhere. He come before the emperor, Caesar, in Rome. And he preached about God. Amém? Amém. Nós outros costumamos dizer, we say, se não fuera Pablo,
a igreja não seria o que é hoje, igreja. Amém? If it wasn't Paul, the church will be not what it is today. Porque ele abriu também os olhos dos outros apóstolos. He opened the eyes of the other apostles. Porque os apóstolos queriam predicar somente a los judios, a los hebreus. Understand? Because the other apostles, they want just to preach to the Jewish people. E Pablo disse, não, teremos que predicar àqueles que não são. Amém, igreja? Amém. So Paul said, no, we need to preach for those who are not Jewish. Ele estava pensando em quem? He was thinking who? Em nós outros? Eu não sou judeu, tu eres? Não. Mira, ele pensou em nós outros, igreja. Amém. He think on us. We're not Jewish. Amém? Yeah. Nós outros não somos judios. Ele pensou em nós outros. Então ele saiu por el mundo predicando o evangelho a todos os pueblos de diferentes nações, de diferentes línguas. He goes everywhere to other nations, preaching to other people different language. Amém? Amém. How você vê milagres de Deus, hein, igreja? You see the miracle of God. Este homem que era um homem muito bueno, não era que assim? Não. Era um matador de cristianos. Amém, igreja? Look the miracle of God Jesus do in some people's life. He was a Christian killer. E ele passou a ser o que mais ganhou almas. Amém? Neste mundo. Sabe por quê? Porque mesmo hoje Pablo continua ganhando almas. Sabia disso? Sim. Even today, Paul continues saving souls. Porque quando você entra aí, depois dos 4 evangelhos, entrando no livro de Hechos dos Apóstolos, aí você encontra 12 livros escritos por Pablo. Todas as epístolas de Pablo a la igreja de los romanos, a los coríntios, a los filipenses, Thessalonicenses. When you see in the Bible the epistles of Paul, Acts, Romans, Philippians, Corinthians, são as palavras de Pablo. These are the words of Paul. Estamos lendo aqui hoje 1 de Coríntios 15. We're reading today 1 Corinthians 15. Pablo hablando sobre os milagros da ressurreição. Paul speaking about the miracle of the resurrection. Mira, Pablo continua predicando hasta hoje. Amém, igreja? Paul, he continues to preach until today. Isso é o milagre da ressurreição. Amém. Amém. This is the miracle of the resurrection. É isso que Jesus quer fazer em mim. É isso que Jesus quer fazer em você também. Porque ele disse assim, para terminar, no versículo 10. To get to the end, see the verse 10. Pero por la graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para mim não foi em vão. Não trabalhei mais duro que todos eles, pero não eu, sino na graça de Deus que estava comigo. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked hard than all of them, yet not, but the grace of God that was in me. Aí no versículo 12 ele disse assim, ver o versículo 12, see the verses 12. Pero se predica que Cristo ha ressuscitado de entre os muertos, como pode alguno de ustedes decir que não há ressurreição de los muertos? But he is preaching that Christ has been raising from the dead. How come someone says there's no
resurrection. Assim como hoje, muita gente que não crê, verdade? Sim. It's like today, a lot of people don't believe that Christ risen from the dead. Ele diz assim: if there is no resurrection of death, then not even Christ has been raised. If Christ has not been raised from the dead, our preaching is useless, and so is our faith. Amém? Amém. Ele disse: se não há ressurreição de los muertos, nem sequer Cristo ha ressuscitado, se Cristo não ha ressuscitado, nossa predicação é inútil e também lo é nossa fé. Que eu coloquei aqui. Se Cristo não ha ressuscitado, então nossa fé é em quê? Verdade? Em vão, verdade? If Christ is not risen from the dead, our faith is in what? A fé em um Cristo que morreu. Mas todo mundo morre, verdade que sim? Sim. Our faith in a Christ who died. But everybody die. Pero não todo mundo ressuscita. Amém? Not everybody risen from the dead. Mas ele sim lo hizo. Amém? He did that. Esta é a esperança de minha fé, igreja. Esta deve ser a esperança de tu fé. Jesus vive. This is the hope of my faith. This needs to be the hope of your faith also. Eu creio em um Jesus que está vivo. Amém. 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 I believe on Jesus alive. E se ele está vivo, ele tem poder, ou não? Sim. Sim ou não? If he is alive, he has the power. Porque um morto não tem poder para nada, tem? Não. Está morto, se acabou. Verdade assim? A dead person has no power, is dead. Mas um que ressuscitou, que venceu a morte, tem poder para ser qualquer coisa por mim, por você. The one who risen from the dead and is alive, he has power to do much more from me and for you. Diga glória a Deus. Te aliento a continuar lendo sobre isso em sua casa, esse capítulo 15. I encourage you to continue reading chapter 15, porque do versículo 20 em adelante, from the verse 24, ele habla sobre a salvação. Amém? He's talking about salvation, que é também que ressurreição de entre os mortos. Amém? He's talking about salvation that is being raised from the dead. Assim como Jesus ressuscitou, eu ressuscitarei. Se sigo, se creio a Deus, verdade? Amém? Like Jesus resurrects from the dead, I will be too. If I follow, if I believe in Jesus. Quanto recebe esta palavra nesta manhã? Diga: eu recebo esta palavra. Dá-te um aplauso bem forte para o Senhor. Ponga-te de pé em nome de Cristo. Entrega tu coração, entrega tu vida